Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Oficina de Psicanálise Criativa, hoje com a parte 2 do Religiosos Perseguidos no Percurso Psicanalítico. Então, a gente vai dar sequência à primeira parte, onde a Gisele Rocha nos trouxe o seu testemunho, né, em que ela foi perseguida aí numa instituição psicanalítica em função da sua adesão religiosa. Tivemos os comentários do professor convidado Luiz Carlos Petri, e hoje os demais participantes aqui da oficina vão tecer comentários em cima do vídeo anterior, tá bom? Então, quem não assistiu o primeiro vídeo, por favor, assista, para vocês entenderem aí a sequência do nosso diálogo. Então, eu vou passar a palavra agora para o Fábio Bertolozzi. Bem-vindo, Fábio. Pessoal, bom dia, pode ser boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário que as pessoas vão assistir ao vídeo, mas assim, tenham um bom dia aí, obrigado pelo convite de poder estar aqui, é uma chance de poder elaborar muitas coisas importantes, as quais eu acho que a gente não consegue elaborar tão facilmente em algumas instituições, e isso não é uma acusação, na verdade é uma posição muito importante nessa possibilidade de metabolização do que nos acontece, e aí isso me trouxe na semana passada uma palavra importante para a gente poder jogar aqui, que na verdade chama-se ressentimento, né? A palavra chama-se, né? A palavra é o ressentimento, né? E aí eu fiquei pensando nisso, porque o ressentimento é algo muito complicado da gente metabolizar. Porque, na verdade, por exemplo, se você pega aquele livro bacana da Maria Rita Kell, que chama O Ressentimento, que é muito bom, ali naquele livro, olha só minha cara de pau, eu acho que a Maria Rita esquece de tocar num ponto chamado injustiça, porque a gente se sente injustiçado e a gente traz para a clínica, a gente traz para esses encontros esse sentimento de injustiça. Já passei por isso também, não através do cunho religioso, tá? Mas, por exemplo, rapidamente, só para dar uma pincelada, para eu entrar no ressentimento que eu senti, foi difícil de elaborar, eu, certa vez, num dispositivo psicanalítico muito importante numa escola que eu estudei, eu levei um caso, porque era muito difícil as pessoas levarem o caso no dispositivo, não era todo mundo que tinha casa, já atendia, e levei um caso gostoso, bem substancioso, né, com um caldo que deu o que falar ali. Mas a docente que recebeu o caso, ela literalmente teve uma espécie de um acting out comigo em relação à minha escuta, em relação ao caso em si, e a ideia era essa mesma, a gente ficar literalmente quase que nu e trazer o caso para todos os companheiros de sala conversarem comigo de igual para igual, né? Ali naquele caso todo mundo é psicanalista, então na verdade é uma supervisão em grupo, mas assim houve um julgamento muito forte e muito agressivo em relação ao manejo que eu comentei que eu estava executando e eu estava pedindo auxílio. Então, lá eu fui super julgado, e aí depois, quando terminou a aula, eu aguentei o tranco, claro, eu estou lá, né? Então, vamos ver. A docente começa a me mandar um monte de mensagem à noite, interferindo ainda no meu manejo, dando conselhos e falando para fazer tais coisas, e inclusive ela tenta vender uma supervisão particular, né? Mas eu já estava em supervisão também dentro da própria escola, com um outro diretor na época, e foi uma situação muito desagradável, porque muitos colegas de trabalho ficaram me mandando mensagens depois perguntando, mas o que aconteceu nessa aula? Porque foi uma coisa passional. E aí eu percebi que tinha alguma coisa de errado na minha transmissão da fala, ela talvez tenha entendido outra coisa, mas todos os colegas acabaram se compadecendo. Eu fiquei muito ressentido durante vários dias, porque eu não entendi o que tinha acontecido. Logo depois eu metabolizei de outras formas. Esse caso, esse paciente ficou comigo mais um ano e parece que deu muito certo, porque eu literalmente... ele se deu alta, tá? Ele falou, Fábio, eu estou bem, eu não venho mais. E foi muito importante isso para mim, porque eu fiquei ressentido, e quando eu atendia esse paciente, eu estava ressentido, imaginando o que tinha acontecido, e estava bem complicado para mim metabolizar esta injustiça que aconteceu. Então, assim, a injustiça em si, ela mexe com a gente. E a religiosa, baseada nas nossas crenças, mais ainda. Eu, por exemplo, como budista praticante, às vezes a pessoa pergunta na sessão, você tem alguma religião, filosofia? Eu falo, eu sou budista praticante, né? Budista Vajrayana, na medida do possível, que é o budismo do Dalai Lama. E eu geralmente vou no templo Lhotse Ling,
que fica do lado oposto ao Templo Sulai na Raposo Tavares, estranhamente do lado oposto, né? E é o budismo do Dalai Lama, na verdade, o Dharma do Vajrayana, né? É muito interessante, eu nunca fiz catequese dentro da clínica, mas as pessoas perguntam, né? Porque dentro do budismo tem aquela coisa da negação do desejo para você não sofrer. E às vezes eu comento sobre isso com o paciente, ele se interessa muito na dificuldade que ele tem de negativar o desejo e de negativar o que ele traz como ressentimento, né? Porque ele também traz o ressentimento, ele também traz as mágoas dele, né? Ele também traz as injustiças, e ele traz também aquela pulsão de vingança que a gente, às vezes, tenta metabolizar em outras coisas também na nossa própria clínica. Eu achei o relato da semana passada muito tocante e muito importante, porque incomoda a gente ver um companheiro de trabalho, que a gente não conhece pessoalmente, mas virtualmente, trazer uma injustiça que está muito além do ressentimento, né, que acontece, e pelo menos encontramos um local de metabolização. Acho isso muito bacana. E aí eu fiquei pensando também nas minhas injustiças e ressentimentos na semana passada, por isso que eu quis trazer essa palavra para vocês e os seus significantes, porque a gente pode sempre pensar nela, associando a injustiça, para ver no que vai dar, se a gente assim se predispuser. E só para fechar minha fala, né, tem um livrinho super legal, que eu li já faz um tempinho, do Philippe Julian, que chama Psicanálise e o Religioso, Freud, Jung e Lacan. Gente, é desse tamanho, tá? É um livrinho que eu não sei porque é tão pequenininho, podia ser muito maior, mas é muito legal. E eu recomendo muito, eu também sou livreiro, então eu gosto de recomendar livros. De novo, é do Philippe Julian, A Psicanálise e o Religioso, Freud, Jung e Lacan. É uma delícia essa leitura, e ela ajuda muito a gente a ilustrar e metabolizar conceitos que a gente fala, mas Jung era o quê? O Freud? Não sei o quê. Então, ela ajuda, ela dá um norte legal. Era isso que eu tinha, queridos, para colaborar, tá bom? E obrigado aí pela atenção de vocês, pessoal. Legal, Fabinho, muito obrigado. Agora passo a palavra para o César de Oliveira. Bem, eu não tinha planejado nenhum comentário, mas aí a associação livre acontece e o que o Fábio trouxe já me puxou algumas coisas para eu falar. Eu, particularmente, não tive nenhuma vivência de intolerância religiosa dentro do meio psicanalítico, até porque eu vim de uma experiência religiosa de 15 anos, então eu aprendi a farejar seitas. Então, na verdade, não é porque eu não passei, é que eu não caí nessa armadilha, provavelmente, porque muitas pessoas falam. Eu ia comentar a respeito do ressentimento, principalmente, porque uma reflexão que eu tive essa semana, pode não ter tanto a ver, assim, aparentemente, mas acho que nós, como psicanalistas, temos que fazer conexões, às vezes, não tão óbvias, né? É que uma palavra que sempre me incomodou dentro da teoria analítica atual é a de neutralidade e também de abstinência. Uma coisa que eu acho que eu até já falei com o Daniel uma vez é que isso é tão inglês, tão francês, isso de neutralidade, abstinência, e para um brasileiro é quase como você fazer um cosplay de britânico, você ter essa neutralidade dita assim. E aí eu penso muito nisso porque eu comecei a atender não faz muito tempo, mas eu tive uma exposição razoavelmente, assim, um stalker consegue encontrar no YouTube palestras minhas falando sobre budismo, sobre cabala, sobre teosofia. Então, quando eu iniciei minha clínica, eu não fui atrás de pedir que as pessoas deletassem toda a minha vida pregressa para que eu não tenha, parte da minha análise também foi perder esse medo de não criar essa resistência do analista de que para manter essa suposta neutralidade eu teria que me apagar completamente, o meu passado teria que ser uma pessoa irrastreável. Por que eu estou falando isso? Porque eu venho pensando muito em trocar, para mim pelo menos, a palavra neutralidade por disponibilidade. Eu acho que é uma palavra que funciona muito mais para mim, assim, quando eu raciocino sobre isso.
Porque enquanto alguém neutro, e assim, lacanianamente, você sabe que as palavras não estão aí, não se mantêm, né, ao acaso, eu vejo que eu pensar em neutralidade instiga muito a ter essas resistências do tipo silêncios exagerados, de grosserias até. Tem muitas pessoas que vêm de outras análises que simplesmente não sentem como uma grosseria e aí, ao mesmo tempo, quando criam coragem de levar isso para o analista fala, mas por que você tem? Joga a culpa, entre aspas, na pessoa como se ela também... Então, uma pessoa que leva uma angústia e é jogado de volta na angústia. Então, é como se fosse angústia pela angústia, o real pelo real. E não consegue ter essa disponibilidade de angustiar um pouquinho, mas trazer de volta para não transformar a análise num novo down. Eu gosto de pensar em disponibilidade. Então, eu, enquanto alguém que praticou, assim, fui praticante de budismo por 15 anos, eu me sinto disponível para escutar uma pessoa de qualquer religião sem neutralidade, porque eu posso fingir que eu sou neutro, mas o inconsciente não dá para imaginar uma neutralidade. Aí a disponibilidade para acolher isso, eu enquanto analista, e o analisante também, para conseguir escutar isso e ter dúvida e sentir que não vai ser exposto assim ao céu aberto numa análise. Então, disponibilidade, uma certa serenidade também, do analista saber que aguenta, na medida do possível, o tranco, e se descobrir ali uma coisa que tem que retrabalhar na análise, assim, ter uma certa serenidade de saber que não vai morrer por isso, e disponibilidade de saber que, olha, se um dia eu atender um obsessivo, muito controlador, que vai procurar a minha vida e vai encontrar coisas sobre mim, eu também tenho disponibilidade para falar, mas você esperava outra coisa de mim? Você acha que eu vim parar aqui? Você acreditava mesmo nisso? E ter disponibilidade de falar sobre isso dentro de um manejo, dentro de falar, olha, não dá uma palestra ali, mas puxar, né? O que será que mexeu em você, saber alguma coisa que eu já fiz? E aí eu acho que é interessante pensar nisso, que talvez nesse ideal de neutralidade é onde um act-out como esse que o Fábio contou aparece. Porque provavelmente deve ter tocado em um aspecto que, talvez por abstinência dentro de uma formação, foi se acumulando, foi um elemento que essa pessoa nunca evacuou. Sua análise está até hoje indigesto. E aí assim, é o que eu tento pensar quando eu passo por uma situação dessa. Eu tento pensar na humanidade dessa pessoa, por mais que isso atinja a gente. Enfim, eu acho que pensar no analista como alguém disponível até esse tipo de ataque é uma coisa que é bom ser falada, porque talvez na formação é passada uma coisa muito séptica, né? Muito limpa, muito reduzida, e aí quando chega na hora do vamos ver, tem coisas que não cabem dentro do grafo do desejo do jeito que a gente gostaria. Enfim, acho que era mais esse meu comentário. Fábio, durante muitos anos eu fui da Sociedade Teosófica e no budismo eu participava mais do grupo do Lama Michel e do Lama Gandhi. Mundo pequeno. Ali Nosso inconsciente onde é? Ali na Vila Madalena. E é muito. Nosso inconsciente é estruturado como um dharma às vezes. Mas nem sempre há uma sanga que nos acolha. Nem sempre é uma sanga que nos acolha, sensacional. Só para traduzir, sanga é um termo
sânscrito para grupo, escola. Uhum. Então, as Uhum. almas no budismo, elas têm a sua sangha, são Uhum. um grupo onde elas conseguem crescer juntas, falando de um jeito bem Isso aí. floreado. Mas é isso aí. E aí, durante muito tempo, eu falava, meu Deus, onde está a minha sangha? Acho que eu vou ter que considerar os mestres falecidos como minha sangha, porque dos vivos. É por isso que eu ficava igual a Gisele, envolto em livros, porque era a minha sangha. Acho que sim, E a coisa se repete na psicanálise. sim, tem tudo a ver. Aqui a gente tem essa característica de nós não somos uma instituição de psicanálise, né? Aqui é uma oficina que Uhum. usa a psicanálise como uma ferramenta de trabalho operativa, de escuta, de múltiplas questões, e nós não estamos aqui justamente para sermos neutros no sentido assim de, como é que eu posso dizer? Nós não estamos aqui para outorgar título de psicanalista a ninguém. A Uhum. psicanálise aparece aqui enquanto um saber que circula. Então, Uhum. nós estamos eventualmente psicanalistas aqui na oficina, durante as nossas falas, os nossos posicionamentos, porque a psicanálise não é um troféu, não é algo estanque. E eu acho que, tanto é que nós não temos aqui pré-requisitos de pessoas que tenham passado por um percurso X ou Y, né, de estarem aqui na oficina. Não, ela tem esse caráter de respeito, inclusive a diferenças religiosas, tem ateus, tem religiosos, tem pessoas de direita, de esquerda aqui. O princípio básico é esse respeito e a possibilidade de conviver e escutar os outros, inclusive nas Uhum. diferenças, né? Isso não é ruim, pelo contrário, é bom, é um exercício de alteridade que a gente faz aqui, que é psicanalítico, né? Uhum. Então, inclusive, essa semana nos procurou um teólogo, inclusive, que tinha também sido perseguido numa instituição de psicanálise, né? Estava interessado aqui na oficina, mas não podia participar semanalmente no horário, então queria saber se poderia ter acesso a conteúdos gravados, né? A gente não grava o conteúdo da oficina normalmente, ela tem Uhum. caráter intimista, mas eventualmente quando tem um tema em questão, uma pauta, aí sim é feita uma gravação que fica disponibilizada para o público. Então, é muito importante a gente, diante dessa situação que aconteceu com a Gisele, a gente saber que as pessoas eventualmente estão psicanalistas, mas não existe alguém que seja psicanalista o tempo todo. Não há um Uhum. asseguramento em relação a isso. O fascismo está aí, né? Acontece através de uma ideia de bem. Você pode exercer um mal e não escutar os outros com base em ideias pré-concebidas em relação a essa pessoa, né? Então, lembrando aí do Oscar Pfister, que era um pastor psicanalista, nunca perdeu a amizade com Freud. Freud também nunca perdeu a amizade com ele. Ele fez um livro dizendo que Freud era profundamente cristão, mesmo sendo um judeu sem Deus, um judeu ateu, porque a prática psicanalítica É. encontrava eco no amarás o próximo como a ti mesmo. E o Uhum. livro do Oscar Pfister, que é a Ilusão de um Futuro, que é uma resposta ao livro do Freud, O Futuro de uma Ilusão, mostra que, ao contrário, a religião triunfaria, porque a visão de Freud sobre a religião era Entendi. extremamente reducionista e típica dos cientistas reativos do século XIX e do século XX, e que a forma obsessiva de religião que Freud enxergava era muito superficial e muito pequena perto da espiritualidade e do amor que as religiões podiam provocar, principalmente o cristianismo. Então, por isso que ele dizia que Freud, sem saber, era um profundo cristão. E justamente essa discussão sobre o depoimento da Gisele nos mostra que Jesus nunca esteve tão vivo quanto hoje, porque uma pessoa que está numa posição fascista, que está exercendo o fascismo, deve ser tão cuidada quanto aquela que está sofrendo o fascismo. Então, por exemplo, se tem alguém
defecando dentro de uma repartição pública, é claro que essa pessoa precisa, digamos, estar lidando com a lei de alguma maneira, né? Mas é essa pessoa que efetivamente precisa de amor. Ela precisa de alguém que chegue até ela e diga: olha, vem cá, deixa eu te ajudar, o que que você está precisando? Por que que você está se reduzindo a uma posição bestializada? Então, o problema dos psicanalistas hoje, quando eles entram numa posição de fúria militante, é que eles geram uma dicotomia entre o bem e o mal. Então, eles acabam encarnando a ideia que eles mesmos criticam em certos movimentos religiosos do você vai para o inferno. Ah, então você votou em fulano, você é conservadora, então você vai queimar no inferno. Eu quero que você longe de mim. E quando ele adota essa posição pautada no incômodo, na ideia de bem dele, ele está deixando de amar e de efetivamente propiciar um sentimento de cura e união. Também é parcial, não sejamos ingênuos, que a gente vai conseguir resolver as agruras do mundo, mas é um princípio cristão. E olha que eu sou judeu, eu nem poderia, segundo os rabinos, falar em nome de Jesus nada, mas eu reconheço a força do amarás o próximo como a ti mesmo. Isso é uma questão universal para a gente ter. Então, sim, Jesus foi um grande psicanalista, um bom psicanalista, na minha opinião. Nós temos muito a aprender com Jesus, né? Não quando aquilo eventualmente se torna uma forma de poder, claro, mas nos seus ensinamentos, na sua sabedoria sobre o convívio e a tolerância com as pessoas, o perdão, né? Tudo isso é de fundamental aprendizado. Então, sim, que possamos também perdoar essa instituição psicanalítica que excomunga, que não tolera pessoas que têm posicionamentos diferentes, mesmo que essas pessoas, eventualmente, que não estou dizendo que é o caso da Gisele, possam também ter em contrapartida posições de intolerância a diferenças em relação à sexualidade ou qualquer coisa nesse sentido das pessoas. Então, é isso que eu quero dizer. O altruísmo é estar com o outro, mesmo o outro sendo imperfeito. É porque ele é imperfeito, porque ele é paradoxal, porque ele pode eventualmente falhar na sua humanidade. É aí sim que nós precisamos estar com o outro. Não é julgando com palavras de ordem e intolerância que o outro não é perfeito, que excomungando, excluindo esse outro imperfeito, que nós vamos fazer um mundo bom. Não, porque aí a gente se coloca num patamar superior, né? E o que a gente tem a fazer é estender a mão para provocar esse sentimento de união universal. Então, me parece que tem posições, sim, muito equivocadas. Hoje em dia, existe no lacanismo um movimento cisionista e raivoso muito forte, que reproduz essa posição muitas vezes do intelectual militante, mas a gente precisa escutar mais o coração, estarmos mais próximos das pessoas, e para isso que a gente precisa ultrapassar muitas vezes certas hierarquias e certas burocracias que acabam separando as pessoas ao invés de potencialmente uni-las, né? Então, acho que esse testemunho da Gisele nos traz todo esse aprendizado do quanto aqui na oficina também é um modelo que a gente pode pensar em exportar para outras situações, que é o convívio e o diálogo, né? Quem gostaria de falar? Eu tenho só mais uma micro coisinha para falar. Que momento intervalo, sobre toda essa condição da religião e o quanto pode incomodar ou não incomodar. Tem um psicanalista italiano que eu gosto muito, que é o Massimo Recalcati. Ele lançou isso aqui no ano passado, que é La Legge della Parola, né? E ele fala sobre as raízes bíblicas da psicanálise. Esse livro vendeu pra caramba na Itália. E aí eu acabei comprando o exemplar e eu li. É fabuloso. E ele está indo muito bem. Esse cara produz muito na Itália, o Massimo Recalcati, né? Eu descobri ele faz alguns anos, mas eu acabei tendo contato com o que ele escreve a partir do ano passado. E esse livro é incrível. Ele vai falar exatamente sobre
As Raízes Bíblicas da Psicanálise, e é uma delícia de ler. Eu espero que ele seja lançado em breve aqui no Brasil, porque é um documento, e é o volume 1, é um documento bem bacana. Não que eu esteja tentando fazer seminários com isso, mas foi muito bem recebido na Europa toda, e provavelmente vai ser traduzido para o francês, talvez para o inglês, mas acho que um dia chega aqui. O Máximo Recalcati tem material publicado pela editora Aimé, se eu não me engano aqui, acho que é o Complexo de Telêmaco, que é um livro bem bacana, e ele é uma cabeça pensadora que toma umas belas cacetadas também, exatamente por tocar no coração da religião. Botar Freud e Jesus assim meio próximos e elaborar de formas muito, muito curiosas e profundas as raízes bíblicas da psicanálise. É um baratão esse livro, pessoal. Abre a cabeça, viu? Bem legal. Bom, era isso, era um intervalo, perdão. Sim, porque como o ateísmo, ele tem como a gente já falou, ele tem essa origem reativa, né? Então, ele é uma tentativa do ser humano centrar o mundo e o universo no intelecto, na própria razão. Então, eu não preciso de Deus. Deus é um delírio, né? Como diria o Richard Dawkins, né? E se a gente for ver Richard Dawkins, que no meu entender é a maior caricatura da posição do ateu, ele começa a dizer que Deus é isso, Deus é aquilo, sempre se baseando na leitura que ele faz da Bíblia, né? Mostra que o ateísmo ele é fundamentalmente uma raiva de Deus, né? Então a gente vê, inclusive, e essa raiva muitas vezes pode ser uma certa incompreensão do que é Deus. É claro que Deus não nos ajuda muito, talvez me perdoe, né, por estar dizendo isso, porque ele é profundamente silencioso, né? Então, assim, ele criou o universo, as coisas, né, e tal. Então é muito difícil a gente alcançar Deus, mesmo que de uma forma, né, singela, né? Porque ele é muito enigmático, né? Quer dizer, ele existindo, nós temos notícias, enfim, da criação dele, mas a gente poder alcançar o que é Deus, a abstração, né? É muito difícil. Então, realmente, esses movimentos de uma fé fervorosa, de tomar textos de uma maneira canônica, incontestável e exercer intolerância, é tão colateral quanto um ateísmo fervoroso e raivoso. Então, eu acho que aí entra uma contribuição da psicanálise, do transitivismo, né? Da gente poder transitar entre saberes, ver o que disso nos agrega, né? Enquanto mensagem de vida, quanto isso nos ajuda a viver melhor. E sim, muitas vezes uma pessoa que tem fé em Deus pode usar isso analiticamente com os seus pacientes, como uma libido analítica, como uma forma de energia de estar com o outro, ao passo que alguém que, sim, é muito ateu, muito descrente em tudo, pode resvalar numa posição excessivamente vazia e irônica com relação a um sentimento de união maior. Então, resgatar a mensagem de Jesus, independentemente de credo aqui, eu não estou falando de culto religioso, de religiões cristãs, eu estou falando de mensagens que estão no texto bíblico, vamos dizer assim, né? Do quanto isso nos auxilia a contribuir com a psicanálise, porque é muito comum que alguém que leva muito a ferro e fogo essa clínica do vazio, do grande outro que deve cair e tal, relegar os seus pacientes a posições de abandono. Pessoas profundamente desamparadas, não só pelo lacanismo, mas por perspectivas excessivamente frias. Então, você lide com a sua solidão, você aguente a sua angústia, e aí que entra Jesus. Não só Jesus, mas outros também, no próprio Antigo Testamento, nós também temos gestos de amor dos patriarcas, não é só Jesus, mas como a Gisele trouxe esse testemunho, Jesus é o mais popular, né, o mais conhecido, eu estou trazendo Jesus porque eu não tenho nenhum problema em eu, sendo judeu, em falar bem de Jesus, por exemplo, e isso se deve à psicanálise, ou seja, a minha experiência com a psicanálise me permite transitar entre saberes. E as religiões têm muita sabedoria, né, também. A gente
precisa, de alguma maneira, extrair isso dos textos, mas elas têm muita sabedoria. Então, sim, que bom que você trouxe essas referências, Fabinho, porque, sem dúvida, uma clínica pautada no amor, na posição ativa e humanista do cuidado do analista com os outros, mesmo que o outro seja, a princípio, uma ameaça ou um incômodo a ele mesmo, é fundamental e pode encontrar eco nas religiões. Então, sim, talvez nós precisemos mais de Deus, de alguma maneira, dentro de nós, para a gente poder se aproximar das pessoas. Ah, mas isso não é psicanálise. Bom, cada um pensa o que quiser, eu estou expressando aqui minha opinião com base no que eu estou percebendo, inclusive do que eu senti no meu percurso psicanalítico, que sim, independentemente da entidade, Deus, né, enfim, da questão da liturgia, né, de quem são efetivamente esses personagens, mas um sentimento de fé, de espiritualidade, pode sim nos ajudar a atravessar melhor a vida e ajudar mais as pessoas. A própria Gisele tinha comentado que ela não foi falar no sábado lá na instituição de psicanálise porque ela se dedica aos sábados a cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E tem um analista que não faz isso. Em nome de Freud e Lacan, não é capaz ou não tem interesse de fazer isso. E com Jesus, a Gisele vai lá e faz isso, né? Então, a Gisele com Jesus, aos sábados, pode estar sendo mais psicanalítica, né? Mais humana, do que um psicanalista que está ali no seu gabinete com raiva das pessoas que votaram num candidato diferente do dele. Então, essa é o que eu tinha a dizer. Né? E também pensando, colegas, sobre que caminho seria esse, né, de permitir a psicanálise viva, né, que é o que eu acho que também é um dos motes da oficina, desse conversar que a gente faz aqui já há bastante tempo, é buscar nesses outros saberes, né, é buscar na religião, é buscar nas artes cênicas, é buscar na poesia, é buscar nos nossos autores, é buscar que faz essa atitude, esse pensamento dentro da psicanálise ou fora até mais humanos, né? Então, eu acho que isso, quando a gente adota, não esse saber único, né? Porque eu acho que saber tudo também pode ser perder tudo, né? E isso é uma questão, eu acho que marca muito cada encontro, marca cada convidado que vem, marca cada posição que a gente avança e a gente constrói, porque esse pode ser um caminho muito fértil e muitas vezes ainda essa marca pode ser mais desenvolvida nas instituições e em cada consultório particular, em cada consultório e em cada mente, né? Eu ainda essa semana não, na semana passada recebi mais uma ligação, né, daquele primeiro vídeo lá que eu fiz falando da supervisão de afetos e essa pessoa passou por coisas assim como a gente está falando e ela não se autoriza ainda a vir conversar e vir demonstrar por um sentimento de vergonha, eu estou apequenada, eu estou reduzida, e, às vezes, a psicanálise faz isso em nome de algo que a gente também precisa pensar. Então, essa é a minha participação e cada vez mais nessa direção, né, da fertilidade, né, isso que a gente faz, e a gente convida e contamina as pessoas a fazer esse encontro e poder pensar nessa abertura e nessa forma que nos marca tanto, né? E eu acho que é isso, assim, é muito bonito cada vez que a gente ouve um colega, muito bonito ter essas referências e eu acho que cada vez mais esse grupo e essa onda está crescendo, né?
Porque eu acho que é isso que o Lacan dizia, né? A psicanálise tem que servir para fazer ondas, né? Fazer ondas nas pessoas. E a cada quinta-feira é uma onda que se acontece no nosso meio. E fico feliz por isso. Obrigada. Legal, obrigado pelo comentário, Cris. Você quer falar alguma coisa, Gisele? Você abriu a... Eu gostaria, sim. O César, ele postou um livro, né, de Lacan. Aliás, foi uma tese e falando sobre o triunfo da religião e a não sobrevivência da psicanálise, né? E eu achei interessante, de maneira alguma, né, é a minha proposta, só que como não a religião em si, mas a espiritualidade é algo orgânico, né, na minha vida, igual você citou aí os trabalhos, né, que a gente faz no dia de sábado, que comumente durante a semana a gente não tem tempo, disponibilidade, vontade sim, mas não temos tempo para imergir nesse trabalho. A gente faz um trabalho ou outro, né, que seria um trabalho de ajuda humanitária, uma coisa assim. E ouvir pessoas. Então, esse livro que o César, essa tese, né, que ele postou, eu andei lendo algumas citações de Lacan, eu achei tão curioso, eu gostei muito. Então, assim, trouxe para mim assim vários insights assim do que eu vivi, né? E do que eu posso propor para outras pessoas que estão vivenciando situações semelhantes, né? Haja visto que você recebeu, né, Daniel, alguns comentários de pessoas que estavam completamente, assim, apequenadas, como diz a Cris, né, assim, reduzidas mesmo, na sua insignificância, digamos assim, por ser uma pessoa religiosa. E especificamente com o cristianismo, né? Porque eu percebi essa pontuação muito nítida lá na instituição que eu faço parte ainda, com o cristianismo especificamente, porque outras vertentes não eram atacadas, né? Então, aí eu estou escrevendo uma reflexão e eu gostaria, se for possível, de ler um dos parágrafos, sabe? Posso ler, Daniel? Pode. Claro. Eu coloquei assim: a humanidade de ambos, analista e analisando, é o elo que os liga. A insensibilidade do analista para com seu analisando o faz vaguear ou produzir um falso self durante suas frias e desumanas análises. Eu falo porque isso aconteceu comigo também. Eu senti assim, eu não posso tocar nesse assunto porque ela não acredita em Deus. Então, se eu tocar nesse assunto, ela vai achar que eu sou uma pessoa de mente muito estreita. Então, eu não posso falar isso na minha análise. Então, quer queira, quer não, a gente acaba produzindo um falso self, né? A não afetação na vida de um analista no tocante ao compadecimento de seu analisando é o que o torna o analista ineficaz, inoperante e robótico. Um outro tipo de ser, abre aspas, acima do bem e do mal, mas com sua alma também em frangalhos. Frutos do mundo somos os homens, eu citei a poesia. Lembra? Nesse misto de um ser inatangível pelas mazelas do outro, inatingível pelas mazelas do outro, e um invólucro de titulações magníficas e mofadas na parede, se constituiu grande parte dos analistas, enormes montanhas que não dizem nada. Então, essa questão dessa asepsia patológica, então, assim, aquele distanciamento completo, né? Aí eu torno aqui a relembrar a Cris, quando ela foi atender aquela criança, debaixo de um pé de frutas, se não me engano, na casa da criança, ali era um setting analítico, né? Só que para a ortodoxia psicanalítica, aquilo aí não é. Não, você foi na casa dele, ficou debaixo da árvore, a mãe interferiu, colocou lá um guarda-sol com uma cadeira, já está fora. Então, é isso que a gente precisa repensar, porque nós somos seres humanos. Então, às vezes, a gente quer trazer
não sei se eu posso dizer, uma ortodoxia psicanalítica para os nossos atendimentos, né, para as nossas escutas, e a gente deixa de ser humano, a gente deixa de produzir aquele orgânico que deveria ser a psicanálise, que é linda, né? A psicanálise é apaixonante. Eu apaixonei pela psicanálise quando eu li algumas coisas, eu lembrei daquela parte da mulher junto ao poço, que era uma samaritana, que era completamente odiada ali naquela região e tudo, os judeus eles não conversavam com ela, né? Daniel pode falar isso melhor. E Jesus ouviu aquela mulher. Era uma mulher que pela sociedade era uma marginalizada, e ele ficou escutando aquela mulher com amor, com alteridade. E aquilo para mim é uma sessão de análise perfeita. E ela saiu dali, ela saiu livre, né? Ela saiu livre para ser quem ela realmente era. Ele não a julgou, ele não a criticou, ele não a taxou de, enfim, o que a psicanálise a sociedade da época preconizava. Então é isso, são reflexões que vão vindo à mente. Sim, mas é importante dizer que Jesus era judeu, né? Assim, Ele era judeu, era. assim Ele como nós também, cada um aqui pode eventualmente se colocar como psicanalista, se assim o quiser. Nós não estamos aqui para eu dizer, para nós dizermos se o outro é ou não é, isso eventualmente aparece entre nós, né? Um reconhecimento espontâneo, natural, se o outro está numa posição analítica ou não, mas é possível você, em nome da psicanálise ou em nome do judaísmo ou do cristianismo, aí é que está, cometer uma violência, ou é possível, em nome da psicanálise, em nome do judaísmo, do cristianismo, ou do que quer que seja, ou mesmo em seu nome, cometer um ato altruísta. Então, é isso, né? Ou seja, essa é, acho que o principal, o ponto forte que acho que dessa transmissão, desse episódio aí dos religiosos perseguidos, né? Cada um pode usar a retórica que quiser para bancar uma certa posição subjetiva. Não vou dizer para o bem ou para o mal, porque isso é muito maniqueísta também, muito perigoso, muito maniqueísta. que acaba caindo no tal do cidadão de bem, que também é um outro problema. Mas o que eu quero dizer é isso. Nós podemos usar qualquer referencial, inclusive alguém pode escutar o que nós estamos falando aqui e fazer um uso de poder, de violência também de algum jeito, que eu não sei como, Sim. mas também pode usar elementos, né? Esses anarquistas que fazem o que querem, que pensam livremente, alguém pode criar um ambiente assim para exercer uma forma de violência também. Então, assim, não tem garantias, né? Esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. E também nós não somos modelos de saúde, nós só estamos veiculando sintomas e falando a respeito, e isso é psicanalítico, associar livremente, produzir significações para ver se a gente avança, né? Pensei aqui em duas provocaçõezinhas só para antes da Cristiane ir embora, meio-dia. Que agora, essa conversa, eu fiquei pensando que cada vez mais eu vejo como a análise pessoal é importante para o analista. Para ter essa receptividade. Porque, assim, para dar uma balanceada, para não dizer que a gente foi imparcial, não foi imparcial, mas, por exemplo, eu estava aqui pensando que a Gisele, até pelo fato dela se esforçar em ter vamos dizer assim, uma coerência com o que ela estuda, sobre o cristianismo que ela pratica, ela também deve ver muita gente que, em nome da fé, faz coisas totalmente erradas. E no momento em que uma pessoa se propõe a escutar uma outra e se nega a conseguir escutar, ter uma receptividade sobre esse relato, também pode ter um caso de você se recusar a escutar uma pessoa que está pedindo ajuda para sair de uma situação dessa. E aí você, em vez de ter uma escuta acolhedora, você dá um afastamento em que é como se
Imagine como que a fantasia de alguém pode receber isso, quase como uma se vira, você é honesta, agora sai. E no momento em que a pessoa poderia, por exemplo, ao trazer a religião numa sessão, poder estar vivendo uma situação difícil numa instituição religiosa que está causando abuso de alguma forma, e o analista não escuta, porque é um assunto que só de chegar perto já dá choque. Então, eu fico imaginando que aí são os dois lados. Tanto uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que é religiosa, nunca levou isso para análise como uma questão, e numa supervisão, a pessoa fala, como é que eu faço com ele? Não, mas não é um problema para ela. Por que que você, numa supervisão, pergunta sobre algo que, como se fosse, em algum momento ele vai ter que achar um problema nisso? É como, por exemplo, um outro caso de uma pessoa que vai fazer análise, é um transexual, e em nenhum momento toca nesse assunto. E aí, numa supervisão, o que o analista leva para a supervisão? O fato de ser transexual. E muitas vezes o supervisor também pode pegar isso e fazer uma mega supervisão selvagem, que é como eu gosto de falar, que é trabalhar com elementos que não são nem a queixa do analisando, e você projeta, não é possível que ele não vai falar sobre isso. Então, acho que são outros elementos para a gente ver também como é complexo isso, e eu acho que não tem nenhuma garantia de que a gente também não vai errar no manejo desse tipo com alguém, e acho que não existe vacina para isso, porque a gente aprendeu que mesmo tomando vacina existem as variantes, né? Então sempre vai ter uma variante do sofrimento. E acho que disponibilidade e receptividade é a única coisa que a gente pode oferecer para esse tipo de escuta, e ter uma certa serenidade de acreditar também na técnica, na sua própria disponibilidade para receber isso. E aí agora eu fiquei pensando também quantas pessoas acabam tendo um novo maltrato, um novo abuso, por não serem escutadas. Não são escutadas na igreja, nem são escutadas pelo analista. E aí é o tipo de coisa que nós, como analistas, temos que pensar, né? Que é uma outra fonte de equívoco, só que não é um equívoco que floresce, né? Que ajuda, mas é um equívoco que afunda ainda mais o analisante. Eu estou lembrando aqui, César, você falou a respeito da escuta, né? Não é escutado na igreja e tal. Eu lembrei do confessionário da Igreja Católica, né? O confessionário. Todo mundo acho que já passou por um confessionário, né? Às vezes, quando era criança, eu fui. Então a gente falava, né? Só que a gente ali pode ser um momento também de escuta, né? Muitas vezes, um confessionário. Cabe ver qual vai ser a devolutiva do padre. E na igreja evangélica tem a sala pastoral, né? Onde o pastor ele fica ouvindo ali os membros, às vezes tem alguma demanda, alguma necessidade, e ele fica escutando, só que ele faz uma intervenção bíblica, digamos assim, né? Vou usar esses nomes, me apropriar. Só que o que eu penso, é lógico, né? Eu não pretendo pegar, né, dentro de um setting analítico, vamos aqui fazer uma oração agora e tal. Não, não é isso. O que eu trouxe para a nossa discussão, que o Daniel abriu esse espaço maravilhoso, é o direito de ser uma pessoa que crê, que tem uma fé, e ser uma psicanalista. Porque eles não estavam me dando uma oportunidade assim. Exato. Olha, você não tem como ser cristã e ser psicanalista, que uma coisa choca com a outra. Lá na minha entrevista foi isso que falaram. Então, assim, não falaram abertamente, mas foi aquela coisa velada que eu fui sentindo no decorrer das aulas.
Então é isso. O Cláudio, ele colocou no grupo lá, muito bem, ele colocou, olha, um pé, quando você está no seu local de culto, tem um pé em um barco. Quando você está no seu setting analítico, tem um pé no outro barco. O psicanalista, né, consegue fazer isso. Só que, infelizmente, para algumas instituições é ditado que não tem como, né? Não tem como uma pessoa exercer uma religiosidade, uma espiritualidade, na questão aqui o cristianismo, e atuar como um psicanalista, ser um psicanalista. Muito bem, então aqui de fato a gente serve, eu me lembrei daquele livro Confissões de um Adolescente, ou é um filme, né? Aqui nós estamos fazendo confissões de adolescentes. Adolescentes sempre somos, né? Assim, a vida nos prega peças e ninguém é tão velho e tão experiente quanto acha que é. Então, nós somos sim, digamos, eternas crianças, eternos adolescentes. A gente está sempre tomando na cabeça e aprendendo, né? Então é isso, honestidade e ousadia, esse é o tema aí de um próximo livro que vai sair, de uma coletânea, alguns aqui vão participar, né? Honestidade e ousadia analisam o divã, histórias de clínica psicanalítica, fica um spoiler para o analista se colocar, a gente mostrar as nossas mudanças de pensamento, nossas transformações, nossos medos, nossas inconsistências, nossos paradoxos, né? Porque senão a hipocrisia, a gente se coloca aí como agentes superiores de uma lei, de uma norma, como se a psicanálise fosse uma espécie de trono de marfim. E não, a psicanálise é isso, é porosidade, estar com as pessoas, discordar das pessoas, eventualmente, sem que isso se torne uma guerra, se torne uma inquisição, seja psicanalítica ou de outra natureza. E é isso. Estamos aqui para continuarmos sendo seres humanos nessa passagem aqui pelo planeta Terra, e depois vai saber para onde a gente vai, se é que vai para algum lugar. Então, obrigado, pessoal. Um grande abraço a vocês, foi ótimo. E nos vemos daqui a pouco aí, mais gravações da Oficina de Psicanálise Criativa e além, com novas pautas. Um abraço e até breve.